As exportações brasileiras de bovinos vivos bateram uma marca histórica em 2024, de acordo com números da Secretaria de Comércio Exterior. E esse dado foi destacado num estudo elaborado pela Scott Consultoria, o diretor-geral da Scott, o próprio Scott, né? Foram mais de 883 mil cabeças exportadas. A Turquia segue como principal destino desses animais e o Pará, o maior exportador nacional, com 495 mil cabeças. Você viu, de 850, o Pará 495, mais da metade. E o Pará tem 58% do faturamento total com os embarques. Até novembro, a receita de todos os embarques do país havia superado 736 milhões. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde a todos vocês. A questão da exportação de bovinos em pé, eu acho que é fundamental, especialmente para regiões onde a pecuária de cria é muito forte. O Pará é um exemplo clássico. Se não tiver exportação de animais vivos, o preço do bezerro cai lá e despenca a valores menores que o custo de produção. Então passa a ser extremamente importante para a cria que haja essa válvula de escape para a exportação de animais em pé. Nós exportávamos 500, 600 mil cabeças há 8 anos atrás, 9 anos. O problema todo é que o grande comprador nosso era a Venezuela. E o Pará era o grande fornecedor. A partir dos regimes de esquerda que acabaram com a economia venezuelana, levaram à pobreza e à miséria, eles diminuíram significativamente as importações de animais vivos do Brasil. Porém, nesse inteirinho, o Brasil teve homologação por parte da Organização Internacional de Epizotias, de doenças animais, quase que todo o território nosso livre da aftosa. Livre da aftosa e, em alguns casos, em boa parte, também livre da aftosa e livre de vacinação. Então, isso abriu mais mercado, consolidou mais esse mercado. E o Brasil vem crescendo nos últimos 3 anos, após a epidemia, de forma significativa. Talvez esse ano, 2024, com os números de dezembro, nós chegamos perto de 1 milhão de cabeças. Nós vamos ver, tem a Scott Consultoria, Alcides Torres, preparou, com base nos números da Secretaria de Comércio Exterior, um estudo para destacar esse aumento, essa marca histórica. Eu vou pedir para colocar a primeira tela, que mostra o crescimento das exportações em 2024. Nós temos os números de janeiro a novembro, dezembro ainda não está fechado. Então nós temos aqui o seguinte: janeiro deste ano, o Brasil exportou 25.662 cabeças de bovinos jovens, boi magro também, categorias diferentes. Esse número, em junho, já mostrava o grande potencial desenvolvido para embarques de animais em pé. 119.273 cabeças. Caiu um pouquinho para 104.500 em julho, voltou a subir em agosto, 125.407, que o maior número do ano, né, até novembro, 125.407 cabeças. Em setembro, o volume caiu para 120, quase 121 mil cabeças, depois para 110, e em novembro, 90.849. Ou seja, até novembro, de janeiro a novembro, o Brasil exportou 883.524 cabeças, João Pedro. O que é importante é que quando há exportação, você tem um preço justo para o bezerro, para o garrote, o animal de reposição. Então, o que acontece? Os criadores da região, se não tiver isso aí, eles venderiam por 30%, 40% abaixo desse valor que eles optaram. Deve ter vendido ao redor de 4 mil,
R$ 4.200 a média por animal. Então, o que acontece? Quando eles têm rentabilidade, o que eles fazem? Eles investem melhor em reprodutores, compram reprodutores, voltam a operar muito com IETF, com inseminação, ou seja, a cria, que é um setor que sofreu muito com essa crise, ela volta a ter rentabilidade. Então, isso é importante para o setor. Outra coisa, esses países que compram, Turquia, Egito, etc., são países que têm um hábito de produzir animal para atender um nicho de mercado deles que querem carne fresca. Ótimo, vamos fornecer para eles. O Brasil tem amplas condições de continuar exportando, nós estamos exportando 2.400.000, 2.500.000 toneladas de carne bovina, e também vamos vender 1 milhão e tantos de cabeça de animais que serão usados em confinamento nesses países. Então, para a cadeia da pecuária, é muito importante que aconteça isso. Outro estado que também se beneficia muito das exportações é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um rebanho baseado em raças europeias que tem um espaço também para fazer isso. No Pará, não. No Pará, quase tudo é zebuíno, Nelore. E eles têm uma condição de produzir um animal de excelente qualidade. Esse animal que está no Pará são os mesmos animais que no Mato Grosso e em outros estados da federação são terminados e vendidos para o mercado chinês, que é um boi China, um boi bem acabado, com até 30 meses. Então, esses animais que nós estamos mostrando aí, muitos deles têm, possivelmente seja algum embarque no sul do Brasil. Esses animais, então, nós temos condição de fornecer tanto animais de origem europeia, que os bós tauros, como também os bós índicos, que são os zebuínos. Essas imagens são de um embarque de Santa Catarina, o gado de sangue europeu, né? Santa Catarina. Agora, João Pedro, houve esse crescimento, já eu vou mostrar como é que foi esse comércio nos últimos anos, mas vamos destacar que houve esse crescimento, apesar de muita gente entrando na justiça, acionando a justiça para impedir que haja esse tipo de comércio, alegando maus tratos, alegando falta de bem-estar animal, alegando que esses caminhões trafegam por áreas urbanas, deixando cheiro. Enfim, tem uma série de ações que entraram na justiça para impedir esse comércio. Mas todas foram derrubadas, né? Porque não tem fundamento. Eu acho que esses navios acompanham veterinários, esses animais passam por uma fase de adaptação a uma dieta mais concentrada. Tudo isso acontece. Tu acha que esse importador vai perder um número significativo de animais? Nada, é o mínimo que perde, porque no navio ele tem todas as condições de permanecer, de se alimentar, de beber água. Acompanhamento de veterinário. Isso aí é uma turma que tem aquele pensamento retrógrado, a vanguarda do atraso aqui no Brasil, que quer colocar problemas, ele quer criar problemas. E não é muita gente, né? Acho que é pouca gente, mas que faz muito carnaval, né? E alguns órgãos de imprensa dão destaque para isso, sem chegar a analisar profundamente a questão. A hora que ele analisar profundamente a questão, ele vai ver que é uma questão normal. Os Estados Unidos importa animais vivos do México, importa do Canadá, a Europa troca animais entre eles lá na União Europeia. Então, todo mundo faz isso no mundo inteiro com cuidado, lógico, com alimentação adequada, com manejo, com vacinação. Tudo o que tem que ser feito é feito para esses animais. Vamos ver números agora dos últimos anos, as exportações brasileiras de gado em pé. Nós temos uma outra tela para mostrar também, João Pedro. Temos números desde 2010, também são números da Secretaria de Comércio Exterior, que estão nesse estudo especial divulgado agora, esta semana, pela Scott Consultoria, o estudo encabeçado pelo Alcides Torres, que é o analista e diretor-geral da Scott. Em 2010, o volume era de 656 mil cabeças. Arredondando.
2019, esse número caiu para 553 mil, caiu mais ainda para 338 mil, provavelmente com a saída da Venezuela. Certeza absoluta, que ela importava quase a metade desse volume que o Brasil exportou nesse período aí. Chegando a 2021, vamos considerar a pandemia também, a 62.292 cabeças em 2021. Depois, em 2022, voltou a subir para 194 mil, 582 mil cabeças em 2023, chegando a 883.500 cabeças. Não tem aí o número de 2018, que era o maior, mais de 700 mil cabeças, não está nessa tela, que até este ano era o de maior volume de gado exportado. Este ano já ultrapassou, apesar de faltar ainda o mês de dezembro. Então, esse novembro de 2024, quer dizer, até novembro de 2024, são 883.524 cabeças exportadas. E possivelmente vai chegar bem perto de 1 milhão de cabeças, né? Vamos ver se em dezembro, exportar alguma coisa por volta de 90, 100 mil cabeças, vai chegar bem próximo de 1 milhão de cabeças. Importante para regular mercado, João Pedro? Para algumas regiões do Brasil é fundamental. Nós fizemos uma entrevista com o pessoal do Pará. O Pará foi bem claro para nós, naquela região lá de cria deles, se não tiver exportação, derruba o preço aqui do bezerro, o comércio do bezerro cai muito. Inclusive, se vendeu animais no primeiro semestre desse ano para o mercado interno a preços de R$ 8,00 o quilo vivo. Muito bom. Vamos mudar um pouco o assunto, João Pedro, que hoje também chamou a atenção, que é o seguinte: o Ministério do Comércio da China comunicou hoje que vai começar uma investigação sobre as importações de carne bovina. China, que é o grande importador, grande consumidor de carnes, tem, segundo, aliás, até base para essas investigações, tem excesso de carne no mercado. Está importando tanto, lá tem excesso de carne, e esse excesso, segundo quem reivindica essa investigação, leva os preços da carne na China a valores mínimos, considerando-se os últimos anos. Vamos lembrar que a China responde por cerca de metade das exportações brasileiras de carne bovina. O Ministério da Agricultura brasileiro reagiu hoje com uma nota, essa nota divulgada nesta sexta-feira, dizendo que a investigação na China abrange todos os países fornecedores de carne bovina aos chineses, não apenas o Brasil. E essa investigação, segundo a nota do Ministério, deverá analisar o período de 2019 até o primeiro semestre de 2024. Ainda segundo o Ministério da Agricultura brasileiro, a investigação deverá ter a duração de 8 meses. E segundo a nota, não há, em princípio, a adoção de qualquer medida preliminar, isso até numa informação para acalmar o mercado, não há, em princípio, a adoção de qualquer medida preliminar e que permanece vigente a tarifa de 12% que a China aplica sobre as importações de carne bovina. Também nota, vamos destacar uma outra nota da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos, que informa que a investigação foi deferida pelo Ministério do Comércio a partir de uma análise preliminar de informações, atendendo solicitação de associações de pecuária da China, pecuaristas de lá também. A exemplo do que ocorre na União Europeia, que os produtores reclamam da entrada de produtos, no caso da carne, da América do Sul. Recentemente nós vimos isso, né? O Carrefour com aquele comunicado que foi bastante criticado. Então, atendendo na China, solicitação de associações de pecuária
chinesa, sob argumentos que remetem, isso diz a nota da Abrafrigo, a um possível aumento drástico de importações de carne bovina no país asiático no período compreendido entre 2019 e o primeiro semestre de 2024. Zadam, a questão na China, em 2019, 2020, eles tiveram um problema sério da peste suína africana, que reduziu o rebanho deles de suínos em 30%, 40%. A produção chinesa, na época, era 50 milhões de toneladas de carne suína. Veio para 35, 36 milhões. O que aconteceu? O chinês começou a aumentar a importação de carne bovina e aí, nesse caso, ele habilitou muitos frigoríficos no Brasil para atender essa demanda dele, visando atender aquele buraco que surgiu em função da queda na produção de carne suína. Hoje, essa carne suína na China voltou ao padrão que estava, 50 milhões de toneladas. Só que o chinês aprendeu a comer carne bovina, ou seja, ele tinha um consumo de 5, 6 quilos por habitante ano, ele botou mais 1 quilo, 2 quilos em cima do consumo médio deles. Ele aprendeu a comer. O Brasil habilitou, o pecuarista brasileiro, o setor frigorífico, conseguiram atender essa demanda chinesa, que o Brasil é o único país que tem esse protocolo de entregar animais com menos de 30 meses. Então nós entregamos uma carne com alta qualidade, por um preço que chegou a 4 mil dólares a tonelada. No ano passado era 6.500, 7.000. Reduziu. Agora, no caso chinês, o custo deles é maior. Eles não têm espaço para criar, para recriar o animal. Eles, normalmente, eu imagino que grande parte da produção própria chinesa deve ser descarte de vaca leiteira, porque eles fizeram um esforço muito grande para ficar autossuficiente em leite. Eles importaram novilhas e incentivaram a formação de grandes conglomerados de produção de leite, tudo isso fizeram. Esses animais, talvez quando chega na terceira, quarta lactação, eles descartam esses animais. E para descartar, tem que alimentar com uma dieta, teoricamente, uma dieta de grãos ou alguma coisa. Então eles importam os grãos também. Lógico, eles têm uma produção muito grande de milho, mas importam muito farelo de soja. Nós estamos agora, o Brasil está tentando habilitar a exportação de DDG, etc. Então eles fazem essa terminação deles confinados ou semi-confinados. O que acontece? Ele tem um custo maior. Nesse patamar que eles estão comprando carne no mercado mundial, 4 mil e poucos dólares a tonelada, é lógico, eu duvido que o criador chinês tenha a condição de produzir a esses custos. Não é que nós produzimos esse custo. O frigorífico nosso judiou do produtor e trouxe o preço da arroba do boi a menos de R$200 no primeiro semestre desse ano. Como não tinha animais e a exportação foi cada vez mais forte, não só para a China. A China responde por 42%, 43% das exportações do Brasil. Mas para outros países também, o preço médio nosso melhorou. Chegou nos 4.900 dólares por tonelada, quase 5 mil dólares. Mas, porém, bem aquém daquele preço que chegou a ocorrer por volta de 2020, 2021, em função da quebra da produção de carne suína na China.